no futebol, no basquete, nas artes marciais, na ciência, na matemática. Existem gênios em todas as áreas do mundo. E é claro que existem gênios também no submundo. O anime começa e tem dois caras desesperados tentando pegar o elevador pra fugir de alguém. O primeiro já toma um tiro na cabeça. O segundo, desesperado, começa a dar tiro às cegas, consegue entrar no elevador e a última coisa que ele vê antes da porta fechar é um cara de máscara. E ele se pergunta se aquele é o verdadeiro Fable, o assassino. Então o cara que revela ser um traficante de pessoas acha que já despistou ele porque entrou no elevador, mas o assassino tá atrás dele, pulando de andar em andar. Ele abre a porta do elevador chamando por um tal de Tanaka, mas a única coisa que ele encontra é um tiro no pescoço. Dois caras aparecem por trás do assassino, até conseguem desarmar ele, mas ele os derrota facilmente com uma pequena faca que ele tinha. E a última coisa que o cara que tinha tomado um tiro no pescoço pergunta antes de morrer é: "Você é o Fable?" O assassino solta um tch e fala: "Vocês que inventaram esse nome pra mim. Eu sou só um assassino profissional." Então o Fable entra no carro pra ir embora e a mulher que tá no volante fica preocupada porque ouviu o barulho de tiros. E ele fala: "Foram os amadores, agora liga a TV." E assiste o de sempre, o comediante Chacal Tomioka, quando a gente vê o assassino frio e calculista tá se cagando de rir no banco de trás. E a mulher fica perguntando como é que ele pode rir depois de matar 5, 6 pessoas. E ele pergunta qual que é o problema. E fala pra ela ir logo porque ela é a garota do GPS. Aí ela corrige falando: "Uma garota de GPS linda e com uma memória perfeita." Então eles chegam no esconderijo, o Fable se livra do cano da arma e a mulher se livra do carro. Então o chefe deles pergunta como é que foi o trabalho, ela fala a mesma coisa de sempre. O Fable chega na mesa e fala: "Ah, peixe de novo." Então ele começa a contextualizar falando que o Fable já vem fazendo isso há 6 anos. E se ele sabe quantas pessoas ele já matou, e ele responde que não. Yakuza, políticos, médicos, celebridades. E como são todos peixe grande normalmente os alvos deles, eles gastam centenas de milhões com contatos e informantes. E nos últimos 6 anos ele matou 71 pessoas. Aí o Fable parece que não tá escutando muito, né? Ele tá olhando pro peixe e fala pra mulher: "Tó", e dá o peixe pra ela. Ela tá sem entender e o Fable vira e fala: "Assopra, tá quente." Ela olha pro chefe e o chefe só acena com a cabeça. Então o Fable pergunta quando que vai ser o próximo trabalho e o chefe fala que eles vão ficar um tempinho fora de ação. Vamos tirar 1 ano de folga e dar uma maleta com o dinheiro que o Fable ganhou. Cerca de 50 milhões. E a mulher reclama que o dela tá numa sacola de compras. O chefe fala que vai providenciar documentos falsos pra eles e que eles vão ficar em Osaka, porque ele conhece um grupo de lá há bastante tempo. Pessoalzinho da Yakuza. Então o Fable pergunta se é pra só se esconder, pra que ir pra Osaka? E o chefe fala que ele precisa da experiência de começar num lugar do zero. Aprender a se adaptar e tal, pra ele virar um profissional melhor ainda. Ele precisa da habilidade de se tornar uma pessoa completamente comum, poder arranjar um trabalho qualquer, poder fazer amigos. Talvez até se apaixonar. E o Fable fala: se misturar com uma pessoa comum pra virar um assassino profissional. Até que isso pode ser divertido, mas o chefe fala que se eles matarem alguém nesse intervalo de tempo, ele mesmo vai matar os dois. Então a mulher devolve o peixe que tava soprando até agora, o Fable vai morder e ainda tá quente. Então eles vão pra casa do Fable pra pegar as coisas pra mudança e ela fica impressionada como ele tem quase nada pra levar de bagagem. E ela entrega pra ele a habilitação falsa dele, com o nome de Akira Sato, com uma fotinho que não ajuda muito o nosso mano Akira Sato. E a mulher fala que o nome dela agora é Yoko Sato, ou seja, agora eles são irmãos. Ele pede pra ver a foto do documento dela, mas ela não deixa. E ele solta um tch. E enquanto isso ele já tá tirando a segunda arma dele que tava escondida pra botar no micro-ondas. Tem até uma garrafa na geladeira dele que era de fundo falso, onde dentro tinha um pedaço de uma arma e umas balas. Dentro da lata de spray, outro pedaço da arma. E ele fala que vai deixar no micro-ondas porque o chefe vai buscar amanhã. Então ela fala: "Ah, só tem sua Glock e sua PPK." Que é o nome da arma, tá? Então ela pergunta: "E a Nighthawk?" Então ele fala que já deixou o cano da arma ali. E mostra que dentro da caixa de som tá o corpo da Nighthawk. Ela fala que uma arma mesmo desmontada é uma arma, mas ele fala que não, porque a Nighthawk é a parceira dele. Ele então pega a carteirinha e vê que nasceu no dia 1º de abril. E ele fala que o chefe deve ter se divertido fazendo a identidade deles. Ele pede pra ver a data de nascimento dela, mas ela fala não de novo. Acho que a foto de alguém também não ficou muito legal na identidade. E ele solta outro tch. Então eles saem de madrugada mesmo e ela começa a perguntar por que ele se tornou um matador de aluguel, maninho. E ele solta outro tch. Ela fala que eles têm que se conhecer melhor, então ele fala: então e você? Você era o quê? Amante do chefe ou alguma coisa? Então ela conta que quando tinha 10 anos a casa dela pegou fogo, os pais dela morreram, então o chefe acolheu ela. Ele ensinou tudo o que ela sabe desde pequena e há 1 ano atrás virou assistente motorista dele. Ela fala que agora é a vez dele, então ele fala que não tá muito afim e só vai contar se ela mostrar a carteira de identidade dela. Eles param num postinho, ele vê 2 caras e fala que aqueles 2 são ladrões de carros, então ele vai ficar do lado de fora de guarda. E pede um café frio pra ela. Ele senta num banquinho e começa a observar os 2 como se estivesse torcendo pra eles escolherem o carro certo. Um certo carro que tem 50 milhões no banco de trás.
Então eles passam pelo carro dele e ele percebe que eles não são profissionais. Então os caras vão pra cima do nosso menino Fable porque ele tava encarando muito. Ele então levanta as mãos e fala, não vamos ter violência inútil por aqui. Os caras começam a zoar ele, mas ele não liga, mas quando vão pegar a carteira dele, o Fable em 6 segundos derrota os dois. Foram 2 golpes e 2 derrotas. A Yoko viu tudo e ele fala pra ela que foi só instinto. Ele fala que não é culpa dele, ele só fez isso porque eles encostaram nele. E enquanto tá tomando bronca, solta um tch. Então ela começa a xingar ele dentro do carro, falando que eles não podem fazer aquilo. E ele fala que foi treinado pra derrubar qualquer oponente em menos de 6 segundos. Então ela fala, vai machucar todos que a gente encontrar assim? Achei que você era profissional. Ele fala, sim, eu sou profissional. Ela continua reclamando, falando que eles vão ter que passar 1 ano fazendo isso. Então ele fala, ei Yoko, talvez esse trabalho não seja tão fácil. Já tá amanhecendo, então ela pergunta pra ele se ele sabe falar o dialeto de Kansai. Ele vira pra ela e fala que sabe falar os dialetos de Kansai, Hiroshima, Kyushu e Tohoku e o idioma padrão. E ela fala, mas isso é tudo japonês. Então ele fala que é só virar uma chavinha na cabeça dele, que ele começa a falar o dialeto. Então ele pergunta o que o grupo Maguro anda fazendo. Ela pergunta como é que ele não se lembra se já trabalhou com eles há 3 anos atrás. Então ele fala que conhecer o cliente só aumenta o risco. Ela contextualiza falando que tem mais ou menos 20 membros e são os únicos Yakuza em Asase, Taihei e Osaka. E o chefe é o Hiroshi Hamada, de 53 anos. E o capitão é o Takeshi Ebihara, de 38 anos. Um valentão com 5 condenações anteriores. E esses 2 são os únicos que sabem sobre eles. Então eles se estacionam ali e ele tá virando a chavinha da cabeça dele. E ele sai do carro falando o dialeto de Osaka perfeitamente, e a Yoko fica até impressionada. Então eles param numa loja pra comprarem umas roupas pro nosso menino Akira. Então corta pro edifício do grupo Maguro e o capitão tá lá um pouquinho em choque porque eles vão abrigar aquele moleque assassino. O chefe ficou um pouco surpreso com o jeito que o Ebihara falou. O capitão fala que conhece muita gente perigosa, mas esse cara... Então o chefe fala, calma, deixa esse tubarão, ou baleia assassina, nadar livremente. Esse cara não vai nos assustar. O capitão continua perguntando pro chefe se ele acha uma boa ideia abrigar um assassino. Então ele fala que não tem muita escolha, já que eles e aquele grupo dependem um do outro. Já que o último chefe também trabalhou com eles, ele não pode virar as costas. Então eles se perguntam como é que será que é esse tal de Fable. A única coisa que eles sabem é que o último chefe falou que ele era totalmente surreal. E o que ele fez com o grupo Sameken há 3 anos atrás, sozinho ele matou o chefe e todos os membros em apenas 2 minutos. Quase todos levaram só um tiro na cabeça ou no coração. O capitão se pergunta como é que uma pessoa consegue matar tão impiedosamente. Então o chefe fala que existe uma correlação entre a culpa que você sente e a distância que você estava da vítima. O trauma de matar um com as mãos ou uma faca é maior do que de bombardear milhares de pessoas. E normalmente as pessoas relutam em matar, né? Mas ele, o Fable, consegue matar e depois comer um hambúrguer no caminho de casa. Ou, que a gente sabe, assistir o comediante preferido dele. Então batem na porta e falam pro chefe que chegou visita, que eles se apresentaram como Sato. Então eles estão apreensivos, né? Porque eles vão conhecer o lendário assassino Fable. E o nosso menino entra assim. E manda um oi. Então só pra ter certeza o capitão pergunta, você é o Sato mesmo, né? Porque dizem que ele é um assassino genial, mas ele só parece um desajeitado social. Então o capitão faz uma pergunta, se ele tivesse que matar o chefe e a ele, no calor do momento, agora, como ele faria como um profissional? Então o Fable fala, primeiro eu esmagaria sua garganta e pegaria a arma do seu bolso esquerdo. E o chefe fica bravo porque não sabia que o capitão tava com uma arma. E o Fable fala que era um revólver .22 que ele tinha. Mas ele errou, é um 38 na verdade. Aí o capitão fala, mas essa arma só tem 5 balas sobrando, o que você faria com os 10 homens lá fora? Aí ele fala, sem problemas, eu também pegaria a arma do chefe. E o chefe mostra que também tava com uma arma. Aí o capitão pergunta como é que ele adivinhou, e o Fable fala que é difícil explicar, mesmo se ele explicasse ninguém entenderia. Então eles fazem as regalias, papo vai, papo vem, e o capitão fala que eles têm regras ali. Eles vão dar casa e moradia pra eles e tudo, mas se eles causarem problemas, eles não vão limpar a bagunça deles. E se o grupo decidir que eles estão atrapalhando, eles vão ser expulsos. A Yoko fala que entendeu e tal, mas o Fable não para de encarar o capitão. Então ele chega perto do capitão e fala, eu posso falar uma coisa? Tem pelo saindo do seu nariz. E ele fica todo envergonhado tentando empurrar de volta pra dentro. Então no carro já, a Yoko já começa dando bronca nele por causa disso. E ele fala que tava incomodando. E no outro carro tá lá o capitão tirando os pelos do nariz. E o motorista tá animado porque fala que a irmã do Fable é bem bonita, a Yoko. Então eles chegam no lugar e tem 2 casas, uma pra cada. Era tipo um esconderijo deles às vezes, então tá bem mobiliada. Aí o capitão até mostra o carro dele que tá lá na garagem, que é o xodó dele, é o hobby que ele tem cuidar de carro. O Fable solta um que carro velho, e o capitão fala que é um Hakusuka, um carro de homem de verdade. E também tem mais uma regra que ele esqueceu de falar, nunca ousem encostar nesse carro. Então o Fable fala que não tem interesse em carro velho. E a propósito, os pelos do seu nariz saíram de novo. Então o capitão fala que o chefe contou das habilidades do Fable pra ele, mas ele não acredita em boatos, e quer ver as habilidades pessoalmente, então dá o revólver pro Fable. Ele começa a girar o revólver no dedo e derruba e fala que o revólver não é o forte dele. Então o chefe fala que ele vai dizer alguma coisa pra ele atirar e é pra ele atirar em menos de 2 segundos. Câmera de segurança e instantaneamente ele atira. A Yoko mostra que tinha outra, mas ele fala que aquela tava incomodando ele mais. E os destroços da câmera caíram tudo em cima do carro.
Então a Yoko pega a mão do capitão e fala: vou deixar o carro perfeitamente limpo, usando suas técnicas de sedução. Então o capitão volta pro carro e comenta que foi realmente um tiro e foi na menor câmera. E também fala que aquela mulher, a Yoko, não é só uma simples companhia. Aí corta de novo pros dois irmãos e o Fable tá dentro do carro usando o retrovisor de espelho. E a Yoko começa a dar outra bronca nele. Então o capitão fala pro cara que tava de motorista pra ficar de olho neles, que não é pra tirar o olho deles de jeito nenhum. Só que o Fable já achou e pegou todas as câmeras escondidas que estavam na casa dele. Então ele sobe na sacada da casa e começa a refletir, falando que vai ficar 1 ano ali na surdina. Então ele ouve um barulho no prédio de trás e vê uma mulher tropeçando. E fala que ela parece uma mulher bem ocupada. Então o motorista tá lá vendo as câmeras só da casa da Yoko, né? E vê que ela tá se trocando. Só que quando ele tá ficando todo animadinho, o capitão volta pro carro. E ele conta pro capitão que todas as câmeras da casa do irmão não funcionam, que devem estar quebradas. Então ele pergunta por que ele pediu pra ficar de olho neles. E o capitão Ebihara fala que quer expulsar eles da cidade, pelo bem da organização. Que o chefe pode concordar, mas ele não. E isso é pelo bem do chefe também. E manda o capanga fazer o que ele pode por enquanto, e vai embora. Então o Fable tá lá na casa dele pelado, limpando a arma dele, vendo o Chacal, o comediante, e recebe uma ligação da Yoko. Então eles saem pra tomar uma no bar. E eles sentam no cantinho porque o Fable fala que não consegue relaxar no balcão de um lugar desconhecido. Então corta pro capanga lá, ele tá ligando pra um contato que tem um amigo que é ex-campeão de kickboxing. A Yoko fica falando pro Fable relaxar e se divertir e parar de encarar os outros, e pergunta se ele tem um hobby. Então ele fala que se ele tivesse um hobby já teria morrido há muito tempo. Aí ela fala pra ele arrumar um nessas férias. Aí o Fable pergunta pra Yoko se ela tem um hobby. E ela fala que vai procurar o amor, que ela vai arrumar um namorado e tal, e pede por favor pro Fable não matar ele. E do lado de fora tá lá o capanga com o contato dele e o amigo campeão de kickboxing. O capanga fala que só quer uma briguinha de leve, talvez uns ossos quebrados tá bom também. Então os dois irmãos saem do bar, a Yoko tá completamente bêbada, e fica impressionado como o Fable não fica bêbado. E ele fala que nunca ficou bêbado, só fica um pouquinho tonto. Então chega o campeão de kickboxing, um amigo dele lá, dando a conversa mais superficial do mundo, pra querer arranjar a briga. Mas os dois irmãos estão bem calmos e o Fable fala pra Yoko ir pra casa. Ela começa a fazer cena falando que quer ir pra outro lugar, que não quer ir pra casa, mas no fim acaba indo. Porque se os dois machucarem ela, ele vai matar eles. Então o cara, que não é o campeão de kickboxing, já vai pra cima do Fable. E ele já analisou o cara. Provavelmente 1,70 de altura, 71 quilos mais ou menos, sem experiência nenhuma de luta, zero habilidade. Então o Fable finge levar um soco e quebra os dedos dele com a cabeça. Até finge sentir dor. Então bloqueia o chute fraco dele com o cotovelo e finge sentir dor de novo. Aí o campeão de kickboxing entra na briga. Então ele se deixa tomar um chute e finge que sai voando. Começa a gritar de dor de novo, fingindo. Outro golpe tá vindo, ele leva e deixa o nariz sangrar propositalmente. E usa as lágrimas que saíram com o golpe pra fingir ser um fracote. Começa a pedir desculpas, mas por dentro ele tá muito feliz porque ele tá sendo profissional. Então um monte de gente chega em volta e o capanga lá de dentro do carro faz um sinal pra eles voltarem. E o Fable tá rindo sozinho no chão. Então uma mulher chega perguntando se ele tá bem. E é a mulher que ele viu tropeçando na escada mais cedo. Ela oferece o lenço, mas ele fala que tá tudo bem. Então o capanga tá lá pagando 5.000 ienes pra cada um dos dois. E o campeão de kickbox percebe que os dedos do cara tá inchado. E ele fica se perguntando como é que o Fable saiu voando se ele nem chutou tão forte assim. E o Fable tá lá pegando um refri e pensando como o saco é divertido. O motorista tá avisando pro capitão Ebihara que eles deram uma surra no Fable, nariz sangrando, ele até chorou e tudo. E o capitão tá na casa de um parceiro dele onde ele fez uma encomenda de 5 balas de calibre 38. O cara pergunta se ele não quer mais, mas o capitão fala que 5 balas bastam. Aí ele pergunta como tá as coisas e o cara que era traficante de armas fala que agora virou traficante de bicho de estimação. Ele contrabandeia pássaros coloridos de países tropicais, ou seja, os nossos bichos daqui, né? E ele aproveita e fala que esse calibre 38 é bem velho e que se o capitão quiser ele tem armas melhores pra oferecer. Mas o Ebihara fala que gosta do revólver dele. Quando sua vida tá em jogo, você quer a sua arma por perto. Tanto que o chefe até usa uma Luger. Aí corta pra casa do nosso menino Fable, ele tá pelado, né, como sempre. Tá arrumando a cama dele pra fingir que tem alguém ali e vai dormir na banheira. Aí corta pro capitão de novo, ele tá no carro dando tiros ao vento e o motorista pergunta o que ele tá fazendo. Ele fala que tá gastando uns projéteis antigos. Dia seguinte tem alguém vendo a propaganda do Chacal. Nosso menino Fable tá rachando o bico, mas recebe uma ligação de desconhecido. É do chefe deles mandando ele comprar um bicho de estimação e usando a figurinha do Chacal, é a única coisa que ele repara. Aí ele vai perguntar pra Yoko o que ela acha disso. E ela sabe que ele tá falando da figurinha do Chacal. Mas já muda o assunto pra bicho de estimação e o Fable fala que não liga, será que não pode ser uma formiga ou uma minhoca? E a Yoko fala pra eles irem pro pet shop ver isso e que ela também quer trocar as cortinas. E o Fable solta um tch. Aí ela tá com sono e vai ver o celular pra ver que horas são e vê que o chefe mandou a mesma mensagem pra ela. Aí já no pet shop o Fable vê um bonequinho de papelão do Chacal. Ele começa a brincar e rir sozinho daquilo. Até aqui o Chacal trabalha duro. A Yoko não acha nenhuma cortina boa, então vão lá ver os bichos. E a Yoko começa a se perguntar se o chefe quer que eles comprem um animal pra valorizar mais a vida. O Fable fala que confia muito no chefe, mas considerando o trabalho deles, ele duvida um pouco disso.
Aí ele tá vendo os bichos e bate o olho no papagaio que lembra logo da arma favorita dele, a Nighthawk, e fala que vai querer esse daí. Só que ele bate o olho e vê o cara de ontem à noite. Então fala pra Yoko que vai pro banheiro e começa a atrair ele. Nesse meio tempo a Yoko tá perguntando quanto custa o papagaio e é 190 mil ienes. Mais ou menos 6.200 reais hoje em dia. Então o cara que tá seguindo o Fable avisa que ele tá saindo da loja. E o motorista avisa que o cara do kickboxing vai estar do lado de fora esperando. E como tá de dia e tem bastante gente, é pra ser rápido, só 2 ou 3 socos. Aí o Fable dá um mini perdido nos dois, mas os dois se encontram do lado de fora. Aí ele pensa que se ele fosse um filhote de cervo, ele faria desse jeito. E começa a gritar e sair correndo. E o cara do kickbox fala pra eles ficarem tranquilos porque ele corre bem. Só que eles estão correndo a cidade inteira e ele não chega perto de pegar o Fable. Até parece que o nosso menino tá brincando com ele porque ele dá um perdido de novo e aparece do nada dando um grito. E lembra que tem que fingir que tá cansado também. E faz isso aí. Aí continua a perseguição, o Fable vê uma ponte e pula dela. Ele cai em perfeitas condições, sem machucado nenhum, até estiloso. E o cara do kickbox não tá acreditando lá em cima. Então ele volta pro pet shop como se nada tivesse acontecido e a Yoko fala que escolheu comprar um hamster. E por que ele demorou tanto no banheiro e por que ele tá sorrindo? E o Fable fala que foi meio divertido. Aí ela avisa sobre o preço do papagaio que ele quer, que é um papagaio de cabeça preta. Mas ele não liga porque acha que fez um amigo. Aí a Yoko dá uma contextualizada falando que é um pássaro de floresta tropical, adivinha da onde? Brasileira. Eles têm força de vontade, se relacionar bem com as pessoas, e quando tá sozinho fica brincando e rolando, e o Fable fica impressionado porque ele é um pássaro e rola. E realmente acho que é impressionante mesmo. Eles gostam de banana, kiwi e vivem de 30 a 40 anos. Aí o Fable pensa que esse pássaro vai viver mais que ele. E a Yoko manda dar um nome pra ele. Aí corta pro cara do kickbox e ele tá avisando pro capanga que o Fable pulou dessa ponte aí. Ele é absurdamente rápido, pulou dessa altura e saiu sem machucado nenhum. Os caras perguntam quem é ele e o capanga fala que nem ele sabe porque o chefe não fala. Aí a gente volta pra casa do Fable, ele tá pelado, obviamente. E tá lá montando a casinha do pássaro, tentando pensar num nome. E começa a testar nome pra ver se ele gosta. Falcão, como a arma dele, Chacal, Yoko, chefe, Yakuza, Maguro, Capitão. E ele gosta de Capitão. Aí volta pro capanga e ele tá contando pro Ebihara sobre o incidente da ponte hoje. Aí o capitão fala pra ele não fazer mais nada agora e que o carro ainda tá com cheiro estranho. Então ele manda o capanga convidar a Yoko pra sair, mostrar a cidade pra ela e tal. Só sair com ela e perguntar casualmente qualquer tipo de coisa sobre o Fable. Até dá dinheiro pra ele e o capanga fica todo sem graça pensando se ela vai aceitar ou não. E lá na casa do Fable, o capitão fez cocô na cabeça dele. Aí o Fable começa a irritar ele com um pedaço de lenço, falando não subestime o profissional, você ainda é inexperiente, capitão. Aí o capitão começa a ficar irritado e vai pra cima dele bicando umas partes que devem doer. E o Fable fala, impressionante, capitão. Aí na casa da Yoko ela tá pensando em que nome dá pro hamster dela. E o capanga tá lá observando a câmera dela e tentando colocar assunto sobre hamster no meio do plano de date. Aí o capitão, o Ebihara, aparece na garagem do Fable e ele tá lá treinando pelado. O segundo andar é deles, mas a garagem ainda é do Ebihara. Ele quase nunca dirige, então vai lá só pra ligar o motor. E o Fable fala que só sentou lá umas 2 ou 3 vezes. Então o Ebihara pergunta se ele tá livre hoje. E o Fable fecha as pernas e fala que não curte esse tipo de coisa. Mas o Ebihara fala que ele só quer conversar francamente, de homem pra homem. Ele vai buscar ele às 9 horas. Aí o capanga bate na porta da Yoko falando que veio fazer uma tarefa pro grupo. Como ela é convidada do chefe, o capitão pediu pra ele mostrar a cidade e tal. Ela fala que não precisava e tal, e se o irmão dela vai junto. E o capanga fala que não, que o capitão quer falar com ele. Então ela liga pro Fable avisando isso e ele fala que o capitão também convidou ele. Ele fala que ela pode ir e tal, mas não é com isso que ela se importa. Ela fala pra ele tomar cuidado. E não é que ela tá preocupada com ele, é que não quer que ele mate ninguém. E o Fable fala pra ela ficar tranquila porque ele gosta da cidade, por incrível que pareça. Ele não planeja ir embora. Aí chega a hora do date, o Fable entra no carro do capitão e fala que até é um carro silencioso. E ele dá uma contextualizada falando que quando era jovem eles dirigiam carros que bebiam muito, como Mercedes e tal, mas hoje em dia Yakuza só usa híbrido praticamente. É bem diferente do Hakusuka, que é o tesouro dele. Ele já dirigia aquele carro bem antes de entrar pro grupo. E o Fable fala que entende porque ele também tem um tesouro. Uma arma, salvou ele 2 vezes já. O capitão dá uma duvidada, mas ele fala que realmente salvou. Aí é a vez da Yoko ir pro date e quando ela olha pro carro ela fica triste porque não é uma Mercedes. Quando entra nele, ela percebe que tem um cheiro estranho. Aí o capanga fala que vai levar ela pro Yakiniku e ela pensa, Yakiniku logo de cara? Então a gente volta pro carro do capitão e ele dá uma máscara pro Fable. A questão aqui é que o Ebihara duvida que ele seja o assassino Fable. Então eles chegam no lugar e o capitão fala pra ele lutar com aquele grandão ali. Se os boatos forem verdade, o Fable também é durão mesmo desarmado. Só que aquele cara também ele é ex-lutador, cometeu agressão, roubo e estupro. E deve dinheiro pra eles. Eles iam matar e enterrar ele, mas como ele é um bom lutador, fizeram essa oferta pra ele. E ele fala que ficou sabendo que o Fable derrubou qualquer oponente em 6 segundos. E ele dá uma questionada porque o chefe falou que não queria violência nem nada, então o capitão fala que o chefe não tem nada a ver com isso, ele tá fazendo por conta própria. E ele fala pro Fable considerar isso o ingresso que permite que eles vivam ali pelo próximo ano. Aí já no restaurante, a Yoko tá pensando, rodízio de só 3 mil ienes? Ela tava afim de comer uma fraldinha fatiada. Enquanto isso, o capanga tá completamente apaixonado. Aí a gente vai pra visão do grandão que vai lutar contra o Fable e um cara tá falando que é pra bater nele até ele apagar ou morrer. Se fizer isso, perdoam as dívidas.
E lá no carro o Fable tá virando a chavinha da cabeça dele. E então fica com uma expressão bem séria na cara e o capitão fala: vou deixar claro, é pra você matar ele. Até pergunta se quer que conte os 6 segundos e o Fable fala: faz o que você quiser. O Fable então começa a ir pra cima do cara e o capitão Ebihara começa a contar. 1, 2, 3. Sem dúvida, ele é o verdadeiro Fable. E como ele já imobilizou o cara, ele fala pra fazerem o que quiser com ele. Mas o capitão Ebihara deixou claro e aponta a arma pro Fable. Você vai acabar com isso. O Fable então fala: acho que você entendeu errado. E o capitão começa a contar que conhece um cara do mesmo tipo do Fable. Não do mesmo nível, mas da mesma laia. Ele matou 6 pessoas e ainda abusou de 6 cadáveres. E o nosso menino, graças a Deus, avisa que não tem interesse em cadáveres. Mas o capitão continua falando que tipos como ele são assassinos em série. Então o Fable pede pra não misturar ele com essa escória. Ele mata pessoas por trabalho só. Ele é um profissional. Nunca matou ninguém por diversão. E o capitão rebate falando que ele já matou 100 pessoas. Mas isso é um exagero. Foi só um pouquinho mais de 70 na verdade. E no meio de tudo isso, o capanga tá bem assustado e pergunta pro capitão quem que é esse cara. Aí o Fable fala: olha o que aconteceu. Eu falei que queria essa conversa só entre nós. Agora eu vejo o que você realmente quer. Você na verdade é um corrupto. E começa a chegar perto do capanga que ameaça atirar, mas a arma nem tá carregada. Ele não tinha nem puxado o ferrolho carregado, então o Fable derrota ele facilmente. E dá uma lição de moral no capitão falando que isso se aprende por instinto, não pensando. Como é que a Yakuza é doida de deixar um cara desses com uma arma? E também manda o Ebihara baixar a arma porque ele nunca vai acertar dali. O capitão assume que não tem habilidades insanas como ele e começa a andar pra frente, mandando ele atirar, avisando que ele tá chegando perto bastante pra poder acertar. Eu não tenho medo de matar nem morrer, mostre a sua verdadeira natureza, serial killer fedorento. Mas o Fable não atira e fala: você ainda não percebeu? Isso não é da minha natureza. Se eu quisesse, todos estariam mortos e eu estaria em casa. Ele admite que não liga pras pessoas que ele mata, mas ele não quer matar só porque pode. Se possível, eu gostaria de viver em paz sem matar ninguém no próximo ano. Aí ele tira a máscara, coloca a cabeça na boca da arma e fala: permita-me viver nessa cidade. O capitão fala: eu vou te matar, mas ele nem se mexe. Então o capitão pergunta: o que a vida significa pra você? Ele fala que não tem certeza porque nunca pensou sobre isso. Então o capitão Ebihara fala o que a vida significa pra ele. É a única coisa preciosa que temos nesse mundo e só temos uma. Não posso deixar alguém roubar isso enquanto passeia pela cidade. E o Fable fala que nunca matou alguém enquanto passeava. E o capitão insiste na pergunta sobre a vida. Então o Fable fala: não sei muito bem como explicar, então pode parecer estranho. E conta que outro dia comprou um papagaio de cabeça preta. É a primeira vez que ele tem um bicho de estimação. Então ele quer tratar ele bem, ser bom pra ele, e isso é tudo que ele pode dizer agora. E também avisa que deu o nome de capitão pra ele. Então finalmente o Ebihara abaixa a arma e ele atira no cara que estava imobilizado. O Fable fala que não precisava, mas o capitão começa a falar que ele cometeu roubo, abuso, agressão. Ele fez de tudo menos assassinato, mas 2 pessoas que ele extorquiu se mataram. E ele acabaria recebendo uma pena leve e logo seria liberado. Além de que Yakuza avisou 2 vezes pra ele que ele morreria se não pagasse. E o capanga que o Fable tinha derrubado tá meio confuso, levanta e pergunta se ele é um assassino profissional e ele fala que é. O capitão Ebihara apresenta ele como Sato e fala que vai morar com eles por 1 ano. E o capanga se chama Kuro. E o capitão avisa que hoje só estavam ele e o Kuro ali. Ninguém pode saber o que realmente aconteceu. Aí o capitão manda ele descartar o corpo e ele e o Fable vão sair pra jantar. E o Kuro fica impressionado que viu um assassino profissional de perto. Agora, cortando pra nossa menina Yoko, eles foram pra outro bar. E o capanga tá um pouco preocupado com o preço porque esse lugar parece caro. Ele começa a somar a vinda de táxi, o bar, o quarto de hotel, o táxi de volta. Aí a Yoko fala que tá afim de tomar todas e talvez eles voltem de trem. O nome do capanga, por sinal, é Takahashi e a Yoko pergunta se eles podem pedir uma garrafa. Ele fala que sim e talvez agora volte andando pra casa. Eles já estão na 13ª dose de tequila e o Takahashi tá completamente fora de si. A Yoko fala pra ele usar o limão também e ele começa a morder o isqueiro. Depois ele morde o celular e a Yoko tá achando isso muito maravilhoso. Ela dá um papel pra ele morder e ela começa a achar ele fofo. Ele tinha assustado ela no começo, mas quanto mais bêbado, mais fofo o Takahashi fica. Aí volta pro nosso menino Fable, ele tá no restaurante com o capitão e o capitão pergunta se ele destruiu as câmeras que ele achou no quarto. Ele fala que não, só removeu e tal, e então Ebihara pergunta por que ele não tirou as câmeras do quarto da irmã dele também. Então o Fable fala que sabendo que o grupo Maguro tá observando, ele fica mais tranquilo, porque quem sabe o que pode acontecer e quando. E ele também tem uma pergunta. Você sabe quem eu sou, mas mesmo assim não demorou pra me testar. Por que a pressa? Porque se fosse ele teria sido observado por pelo menos 2 semanas. Então o capitão fala que semana que vem um amigo dele vai sair da prisão. Ele cumpriu 15 anos por assassinato e o capitão quer comemorar sem ter que se preocupar com pequenos problemas. Então a carne do Fable tá pronta e o cozinheiro fala pra ele comer enquanto tá quente. Aí ele dá uma hesitada, mas o capitão manda ele comer logo. E quando ele bota na boca, tá muito quente. Voltando pra nossa menina Yoko, o Takahashi tá vomitando no banheiro. E ele fala pra ela ficar tranquila que ele já volta. Ele fala, espere por mé, em vez de espere por mim. E a Yoko acha isso uma gracinha. Com a cabeça na privada e falando errado. Que coisa patética. E ela se pergunta quando que começou a ter uma queda pra caras fracos e patéticos. Talvez é porque o suposto irmão dela é muito barra pesada. E ela volta pro bar e tá muito ansiosa pra ver como o Takahashi vai sair do banheiro. Como é que vai estar a aparência dele? Ela sente que tá esperando um show começar.
E ele sai de costas e ela comemora. Ele não tá se aguentando em pé, não consegue andar e ela fala, eu tô aqui, vem pra cá. Ele começa a bater em tudo e ela continua, eu tô aqui, de pouco em pouco, vem. Ele finalmente desmaia no bar e ela fala toda feliz pro atendente, chame um táxi. E volta pro nosso menino Fable, ele tá agradecendo pela refeição, tava quente e deliciosa, mas ele esperou esfriar pra comer. Então o capitão começa a contar que ainda não confia 100% nele. Se ele fizer alguma besteira, ele vai ser expulso imediatamente. Então o Fable fala que pretende viver tranquilamente. A irmã dele até falou pra ele achar um hobby, ele queria testar os tais videogames que os jovens de hoje tanto jogam. E o capitão manda ele não fazer isso pra ele não se tornar um recluso. E fala pra ele arrumar um emprego de meio período ou algo temporário. Isso é bom senso. Então o Fable fala que mesmo que os jovens saudáveis não trabalhem, esse país ainda vai alimentá-los, certo? O capitão fala que sim, mas se fosse o filho dele, ele daria uma surra nele e o expulsaria. Já tá podendo cancelar o Capitão Ebihara? Volta pra Yoko, ela levou o Takahashi pra casa dela, mas ele não consegue ficar em pé. Ele tá até babando e ela fala que isso é tão patético e fofo, e ela começa a brincar com ele. Coloca uma cadeira em cima dele e vários obstáculos no caminho dele. E fala pra ele, vem cá, como se fosse um bebezinho ou um cachorrinho. Aí ele tá tendo alguns problemas e tá quase desmaiando. Então a Yoko tira as roupas pra atiçar mais ele. E ele se enrola todo no aspirador de pó e ela tá morrendo de rir. Aí volta pro Fable, eles já estão no carro e uma mulher passa na frente do carro deles. O capitão fala que essa é a Misaki. É a mulher que o Fable viu tropeçar na escada e ele pergunta se o capitão conhece ela. Parece que ela tem 5 empregos diferentes. Ela paga a dívida dos pais e ainda quer economizar dinheiro pra abrir uma loja. E manda o Fable ficar longe dela porque esse é o tipo de garota com quem eles não podem se envolver. E o capitão fala que cuidar de garotas como ela de longe é um conforto pra ele. Um dia, quando ela abrir a loja, ele pretende mandar flores anonimamente. Aí ele chega em casa, a Yoko também já tá dormindo, o Takahashi tá dormindo enrolado no aspirador de pó. E ele olha pro capitão, o papagaio, e começa a pensar sobre um emprego. O nosso menino Fable acorda na banheira e já vai tomar um banho. Esse realmente é um lado bem prático de dormir na banheira. E lá na base dos Maguro, o Kuro fala pro capitão que o Takahashi ainda não chegou. E o chefe quer ver ele imediatamente. E lá na sala do chefe, ele fala que interrogou o Kuro e teve uma surpresa. E pergunta pro capitão por que ele envolveu o Sato, mesmo ele falando pra deixar ele em paz. Então o capitão pede desculpas e fala que tinha que testar as verdadeiras intenções dele. E o chefe pergunta o que você acha que teria acontecido se tivesse atirado nele. A organização deles é um mistério. O Sato não é um único Fable. Se ele tivesse atirado no Sato, com certeza iam atrás dele, do chefe e do Kuro. Então, como capitão, você precisa pensar nessas coisas antes de agir. Mas deixando isso de lado, o chefe pergunta se o Kojima vai sair semana que vem. Aí o capitão confirma e o chefe fala pra ele evitar qualquer tipo de problema. E lá na casa da Yoko, o Takahashi finalmente acordou. Ele pede desculpas e tudo pra Yoko, não sabe como é que tá com tantos machucados assim, e fala que tem que ir porque já recebeu várias ligações do capitão. E já com o nosso menino, ele tá dando comida pro capitão e recebe uma mensagem do chefe, falando sabonete da tarde? Então ele liga a TV e começa a ver um drama sobre amadurecimento. E o Chacal tá no elenco. Aí voltando pra base dos Maguro, o Takahashi tá falando pro capitão que acabou bebendo demais, então não se lembra de muita coisa. Mas tem a impressão que ficou mais próximo da Yoko, então da próxima vez ele vai conseguir mais informações sobre o irmão. Então o capitão fala que chega de vigiar os irmãos, hoje ele vai ajudar o Kuro. E o Kuro aproveita e pede desculpas por ter delatado ele, e ele aceita. E na série do Chacal, a mulher tá falando pro protagonista que não quer ser só amante dele. E ele fala que ela é a número 5, e o Chacal chega falando pra ele parar de ser assim, a Ai não é esse tipo de mulher. Então por respeito ao Yuji, que é o Chacal, o protagonista vai fazer da Ai a mulher de sexta-feira, e ela fica mais apaixonada por ele. Mas o Chacal fala, Ai, não se engane, ainda tem a mulher de sábado. E continua, e o nosso menino Fable mal pode esperar pelo próximo episódio. Aí corta pra dupla de capangas, o Takahashi levou o Kuro pra mostrar onde é a ponte que o Fable saltou. E ele começa a falar que ele não é um cara comum. Se a intuição dele estiver certa, ele deve ter sido um ginasta da equipe nacional ou algo assim. E o Kuro concorda e fala que ele é esperto. E ele tá fascinado, como o Fable é incrível, dá até um arrepio na espinha. Então, ele também pula. E a gente só ouve o barulho de um osso quebrando. E voltando pro Fable, ele tá contando pra Yoko que vai começar a trabalhar. Ela ri muito, mas o Fable fala que o Chacal também tá se esforçando. E como profissional, ele precisa tentar coisas novas. E o capitão, que tá brincando de Masterchef, recebe uma ligação do Takahashi direto do hospital. E ele vai lá buscar o Kuro que quebrou a perna. E dentro do carro começa a perguntar por que ele fez isso. Você queria imitar alguém? O Kuro hesita, então o capitão fica agressivo, perguntando se ele quer ser assassino de aluguel. É burrice admirar o Sato. Só pessoas com problemas mentais fazem esse trabalho. São a escória do submundo, lembre-se disso. E lá com os nossos irmãos, a Yoko tá citando alguns empregos e o Fable tá animado. E ela também compra o formulário de currículo, então é pra ele preencher direito. Não é pra ele escrever assassinato em habilidades especiais. Aí ele vai pra casa dele, peladão, e começa a preencher. Aniversário 1º de abril. Ele terminou o ensino fundamental em Tóquio, trabalhou numa empresa de entregas, depois em outra em Kyushu, depois em Nagoya. Então a habilidade especial dele é dirigir carros. E hobbies, Chacal Tomioka. Então na primeira loja o cara faz algumas perguntas e na parte do aniversário ser 1º de abril ele começa a rir. É uma loja de roupas usadas, mas o Fable fala que não gosta de roupas. Mas o cara gosta de sinceridade, por isso gostou da resposta do Fable. Então pergunta se ele pelo menos aprenderia a gostar de roupas usadas.
E o Fable dá um sorrisinho e fala, não, de jeito nenhum. E lá do lado de fora ele tem a sensação de que perdeu a vaga. Na segunda loja, o cara faz umas perguntas e de novo cai na risada na hora do aniversário ser 1º de abril. E quando lê que o hobby dele é Chacal Tomioka, ele dá mais risada ainda. E lá do lado de fora ele tem a sensação de que não conseguiu a vaga de novo. Aí ele tá na rua e encontra a mulher que só corre. E ela também reconhece ele como o cara que sofreu bullying e chorou com o nariz sangrando. E ele abre um sorriso e assume que é todo orgulhoso. E ela vê que ele tá indo fazer entrevista numa floricultura, e como é o mesmo caminho, ela pode mostrar pra ele. Mas ele vai ter que correr pra acompanhar ela. Então ela pede pra ver o currículo dele e começa a falar que o lugar onde trabalha tá precisando de entregador. E ela fala pra ele ir lá, que até vai falar bem dele pro chefe. O lugar é um apartamentinho e o Fable tá esperando no sofá. E consegue ouvir tudo, ela tá falando que sente pena dele, que ele apanhou de uns moleques e tava chorando. E o chefe acha isso patético, mas ela fala que mesmo depois disso ele tá procurando um emprego. E começam a rir do aniversário dele ser 1º de abril, e mais ainda do hobby dele ser o Chacal Tomioka. E o Fable fica feliz porque acha que o Chacal é incrível, todo mundo ama ele. Então começa a entrevista, e a primeira coisa que o Fable fala é que esse lugar é minúsculo. O chefe manda a Misaki fazer um chá e começa a falar sobre a empresa. Eles desenham cartões de visitas, panfletos e às vezes até mascote para empresas. Quase tudo é enviado digitalmente, mas eles também entregam diretamente aos clientes. E o cara que fazia entregas ali se demitiu mês passado. E como eles não têm entrega todo dia, eles pagam menos que o salário mínimo de Osaka. Como motorista, mais ou menos R$25 por hora. Mas se fizer outros serviços, ele pode dar um aumento. Tipo, a Misaki tem um bom senso de design, então ela ganha o dobro. Mas se o Fable chorou depois de apanhar de arruaceiros, duvido que tem coragem. Então se não quiser, pode ir embora. Aí a Misaki chega com chá e o Fable fala que aceita. Ele aceita o emprego e o chefe tá em choque. Não tem bônus, é só R$25 por hora. Mas ele fala que tá tudo bem, e quando vai tomar o chá, tá quente demais. E lá na dupla de capangas de novo, o Kuro pergunta pro Takahashi o que ele acha de assassinos profissionais. E ele responde que eles nem devem existir. Mas o Kuro insiste e o Takahashi responde que, sei lá, a polícia japonesa é muito boa, né? E o Kuro começa a falar que não se tornou um Yakuza pra ganhar essa mixaria. E ele jura que vai deixar a marca dele nesse mundo. Aí corta pro capitão, ele recebe uma ligação do Fable. Eles não são amigos nem nada, mas o Fable resolveu ligar pra avisar que tá trabalhando com a Misaki, quem o capitão falou que é o tipo de mulher pra ficar longe. Aí o Ebihara começa a querer seduzir ele falando que tem um emprego bom pra ele, vai ficar num navio pescando atum por 1 ano, vai receber bem e tudo, e o Fable desliga. E lá na casa da Yoko, ela não tá acreditando que ele vai receber tão pouco. Só que o Fable fala que isso aproxima ele mais ainda de uma vida comum. Ela entende isso, mas um assassino imbatível trabalhando por R$25 a hora? Mas é realmente divertido. Aí o Fable pergunta se ela já deu um nome pro rato. E o nome dele é Ei. Ela não sabia que nome dar e ficava falando Ei pra ele e ele respondia, então é isso. Eu acho que eles são realmente irmãos. E a Yoko pergunta se essa Misaki do trabalho é bonita. Porque, e se ele se apaixonar por ela? E o Fable não tá entendendo. Como assim me apaixonar? Como isso aconteceria? Aí ela começa a falar que é natural entre uma mulher, mas enche o saco. Mas ele fala que poderia experimentar um romance no trabalho. E ela fica brava porque isso não é algo que se experimenta. E um novo episódio do drama do Chacal lança. O Chacal tá contando alguma coisa pro protagonista, mas ele fala pra não falar pra ele. Ele tem que falar pra Ai. Diga a ela o que sente de verdade. E ele também tem algo a dizer. A nova mulher dele, de segundas-feiras, vai ser a ex-mulher do Chacal. E continua. E o Fable tá pensando se isso é ser romântico. Aí no dia seguinte, ele chega no trabalho 30 minutos adiantado. O chefe tá lá escovando o dente na pia e parece que ele dorme lá. Aí chega o outro funcionário que dá um bom dia bem seco pro Fable. E chega a Misaki e o outro funcionário dá um bom dia todo alegre. E o Fable dá um sorrisinho e fala, romântico, né? E corta pra saída da prisão, o capitão tá lá porque o Kojima finalmente foi solto. O chefe vai mostrar pro Fable o Porsche que eles usam pras entregas. E... Porsche. Como não é tão longe, ele vai usar essa. É bom porque não precisa se preocupar com gasolina nem vaga de estacionamento. E o Fable tá feliz porque ele tá ainda mais parecido com uma pessoa comum. Então corta pro capitão e ele e o Kojima estão comemorando a saída do Kojima da prisão. Ele estranha umas coisas, mas entende que faz 15 anos desde a última vez que ele esteve fora da prisão e provavelmente o grupo mudou muito. E o capitão Ebihara fala que sim, quando o chefe assumiu ele passou a pagar salário aos jovens. São os novos tempos, eles nem são o único grupo que faz isso. E se não pagar, os jovens fazem coisas horríveis. Aí o Kojima fala que isso é o que o Yakuza faz. Então o capitão fala que eles são Yakuza, mas enquanto forem uma organização, não pode ignorar os tempos. Mas o sistema de pirâmide ainda não mudou. Aí o Kojima continua chiando e ele se estranha um pouco e o capitão fala pra ele relaxar, que logo logo ele vai ser um dos homens dele oficialmente. E quando eles estão no carro, o Fable passa por eles encarando o Kojima. Ele não gosta, mas o capitão fala que o Fable é um conhecido dele. E já de volta na empresa, tá todo mundo impressionado de tão rápido que o Fable terminou a entrega. São pelo menos 40 minutos de ida e volta e só se passaram 20. E ele fala que pedalou normalmente. Então o outro funcionário fala que vai ligar pra ver se a entrega foi certa. Então ele liga e parece que ele fez a entrega, ainda tomou um café e depois foi embora. O chefe fica todo impressionado e a Misaki sugere pra eles darem uma festa de boas-vindas pro nosso menino. Então hoje eles vão sair 1 hora mais cedo pra comemorar. Voltando pra nossa rapaziada da Yakuza, o chefe tá conversando com o Kojima e dá 3 milhões de ienes pra ele. É só um pequeno presente dele do capitão. Aí o chefe pergunta o que ele vai fazer agora que voltou a ser Yakuza. E o Kojima fala que um traste como ele não pode ser exemplo pra ninguém.
Então ele pelo menos espera servir como um alerta assustador. Aí ele vai pra cozinha e nosso capitão tá brincando de Masterchef de novo. O Kojima fala que ele que devia estar cozinhando, já que é o subalterno dele. Mas hoje é um dia especial e o capitão fala pra ele achar um lugar pra morar com calma. Aí ele pergunta sobre aquela casa que eles iam quando tinham problemas, que atualmente é a casa da nossa duplinha de irmãos. E o Ibihara fala que aquela casa tá alugada pra parentes do chefe. Então pra começar o Kojima fala que quer um carro. E talvez uma pistola? O capitão consegue providenciar o carro, mas armas hoje em dia não ajudam em nada. Os tempos mudaram, até o grupo Kujira da cidade vizinha, que era um bando agressivo, tá em paz agora. Então, vá com calma. E cortando pro happy hour da nossa empresa favorita Octopus, eles estão dando boas-vindas ao Sato, o homem de 800 ienes por hora. Aí o nosso menino derruba uma vagem sem querer e quando ele olha, o outro funcionário tá com uma câmera no meio das pernas, apontado pra Misaki, que ele repara que colocou uma saia. Ela fala que colocou porque tem que trabalhar em um bar depois. Aí ele dá uma encarada no outro funcionário e come a casca da vagem. Todo mundo fica impressionado e ele fica impressionado porque ninguém come. Mas se ele gosta, né, pode comer. Não é como se fosse comer casca de melancia, né? E ele come a casca de melancia. Mas a casca é rica em vitamina, né? Então, tudo bem. E eles começam a pensar se o Fable era pobre na infância. A Misaki fala que ele não precisa contar sobre isso se ele não quiser, mas ele conta. Desde quando ele começou a ter memória, ele se lembra de deixarem ele numa montanha com uma faca e mandar ele voltar pra casa sozinho. Ele passou por muitas coisas, mas no momento é tudo o que ele pode dizer. E o chefe tá impressionado como alguém com tanta determinação pode apanhar de bandidos e chorar. E a Misaki começa a defender ele e começa a chorar também. Ele não entende porquê e fala que por causa daquilo ele consegue sobreviver hoje em dia. E ele dá uma mordida no frango com osso e tudo. E ele come o osso inteiro, e usa um dos pedacinhos do osso pra atirar na câmera que estava apontado pra Misaki, no meio das pernas do outro funcionário. Enquanto isso, o chefe tá falando que os ossos têm calças, tudo bem. E não é como se ele estivesse comendo lagartos e insetos, né? E ele já comeu, mas o gosto não é muito bom. Então mais tarde a Misaki se despede e fala que tem que ir pra outro trabalho. E o outro funcionário fala que vai pra mesma direção e vai acompanhar ela. E fala que será mais útil do que o Sato. E dá uma folgada pra cima do nosso menino. Então o chefe convida o Sato pra ir pra mais um lugar. E como ele é o patrão, não pode recusar. E lá com os dois, o outro funcionário vê que a chave dela tá na bolsa dela. E fala que ele carrega pra ela. E descobre que ela vai ficar até as 2 da manhã trabalhando no bar. Então eles se separam e o outro funcionário ficou com as chaves dela. Já com a outra dupla, eles vão pra um bar que o chefe conhece bem. E ele apresenta o Sato como um cara determinado, mas chorão. Mas a dona do lugar fala que ele não parece nem um pouco chorão. E o chefe fala que desde que ele contou sobre a vida dele, passou a gostar dele. Então alguns jovens do grupo Maguro chegam no lugar. E entre eles está um cara de perna quebrada, o nosso menino Kuro. Aí a dona pergunta como ele se machucou e ele fala que um homem se mete em encrenca às vezes. Aí eles começam a gritar um com o outro e a dona fala pra eles abaixarem a voz porque ela tá com clientes. E ele finalmente repara que o Fable tá ali. Então ele dá um soco no parceiro dele e pede desculpas pra dona falando que vai beber em silêncio. O Kuro quer muito falar com o Fable, ele quer se aproximar dele, ele quer ser discípulo dele. Então do nada ele começa a falar: eu confio na minha força, eu tenho reações muito boas, corro 100 metros em 11 segundos. Recorde de salto? Eu não sei, mas nunca perdi. E o único problema é que eu não tenho onde usar essas habilidades. Um homem precisa arriscar a vida por algo. Seja qual for o trabalho dado a um homem, ele tem que terminar. Mesmo perigoso, ele tem que fazer direito. Eu consigo. E o outro capanga pergunta se ele vai ajudar o Yoshio então, mas ele começa a repetir o discurso. Então o chefe tá falando pro Kubo parar de comer casca de vagem, e o Kuro ouve isso. Aí ele começa a comer também e fala que é a favorita dele. Mas o Fable fala pro chefe que não comeria essa casca porque tem cheiro de conservante. Então o chefe começa a resmungar que os caras da Yakuza não calam a boca. Aí o outro capanga vai tirar satisfação, mas o Kuro para ele e fala: como ousa causar problemas a um homem respeitável? E lá no apartamento da Misaki, o outro funcionário já entrou. Ele lembra que ela falou que vai ficar até as 2 da manhã, então ele tem tempo de sobra. E ele pateticamente começa a mexer nas roupas íntimas dela. Ele vê uma carta destinada para Tsubasa Yamakawa. Dá uma lida por cima, mas deixa pra lá. Então ele vê um livro de fotos de Miki Kawamura. E é a própria Misaki. Parece que ela era modelo de biquíni. E ele começa a tirar foto de tudo. Aí voltando pro bar, eles estão indo embora e a dona fala que vai ficar 3.000 ienes. Então o Kuro fala que vai pagar a conta de todo mundo pelo problema que causaram. E eles vão embora, com o Kuro com um sorrisão no rosto. Aí o Fable volta pra casa e começa a falar sobre o dia com o capitão. O verdadeiro capitão. Por que será que as pessoas não comem casca de vagem e nem de melancia? Então ele tá arrumando a faquinha dele e se lembra de quando era criança. Ele no meio das montanhas, comendo um inseto. Então ele recebe uma ligação da Misaki. E já cortando pra frente do apartamento dela, o Fable tá lá já e parece que ela esqueceu as chaves do apartamento em algum lugar e não consegue entrar. Ele conseguiria abrir isso daí em 5 minutos, mas fala que não tem como entrar. Do jeito que esse lugar foi construído, ele pode pular do telhado pra varanda, entrar e abrir a porta. Mas ela vai ter que esperar até amanhã. E ele tá orgulhoso que ele tá agindo como um profissional. Aí ele pergunta se ela tem onde ficar, e se quiser, pode ficar na casa dele. Ela fica surpreendida, recusa, e ele fala: tá bom então, tchau. Então ela chama ele de volta porque ela se lembra que ele mora com a irmã dele. E lá na casa do outro funcionário, ele tá pesquisando sobre Miki Kawamura. E ela tem basicamente fotos adultas. E parece que tem até DVD.
e o verme tá se babando todo. Aí já na casa da nossa menina Yoko, ela atende os dois completamente bêbada e pergunta quem que é essa mulher. E já dentro da casa, a Yoko tá completamente bêbada brincando com a Misaki. O Fable manda ela parar, mas a Yoko não quer. Como ela vai passar a noite ali, elas precisam se comunicar. E esse é o jeito dela de se comunicar, jogar Jokenpô, e quem perder pode fazer uma careta no outro. E assim o Fable pede desculpas pra Misaki. Então mais tarde a Yoko finalmente desabou e o Fable tá indo embora. E a Misaki agradece mais uma vez por deixar ela ficar lá. E ele não precisa se preocupar porque ela achou divertido. Aí ela pergunta quantos anos a Yoko tem e o Fable rebate perguntando quantos anos você acha que ela tem. E a Misaki fala 22, mesma idade que ela. Então o Fable também acha que tem 22. E cortando pro apartamento do Capitão Ebihara, o Takahashi foi lá, mas quem atendeu foi o Kojima. E como nenhum dos dois se conhece, os dois se estranham e o Kojima dá um soco na cara do Takahashi. Então nosso menino reconhece a cicatriz e percebe que ele é o Kojima. Aí os dois pedem desculpas um pro outro e entram. O capitão tá tomando um banho. Aí o Kojima pergunta se ele quer beber alguma coisa e o Takahashi fala chá. Aí o Kojima pergunta mais uma vez, quer beber alguma coisa? E o Takahashi entende e pede uma cerveja. Aí ele espera sentado, mas ele toma um chute porque não pode se sentar antes dos veteranos. É por gente como ele que o Kojima pensa que a Maguro tá em apuros. Então ele pergunta pro Takahashi se todos os jovens de lá são igual a ele. E se for é pra falar pra tomarem cuidado com ele, porque ele ainda sente a pressão da prisão e é perigoso. Aí eles ouvem um barulho no banheiro e vão dar uma olhada. E o Capitão Ebihara tá caído no chão do box. E cortando pra mais um episódio do drama Estrelando o Chacal, ele tá tentando falar pra Ai não cair no papo do protagonista. Não é do feitio dela ser a amante. Ele quer que ela se case com ele, mas ela já sabe tudo sobre ele. O Chacal, ele já se divorciou 9 vezes. 9. E continua no próximo episódio. E o nosso menino tá impressionado com o novo território que o Chacal dominou. Então começa uma propaganda falando que vão sortear 20 CDs da música tema desse seriado. E o Fable fica desesperado procurando um papel porque ele precisa anotar. E no hospital municipal de Taihei, os médicos acham que o Capitão Ebihara sofreu um infarto. Então o Kojima pergunta pro Takahashi se o capitão tava reclamando de alguma coisa ultimamente, tava passando estresse. E ele responde que desde que os parentes do chefe se mudaram pra cá, o capitão tá diferente. E o Kojima pede pra contar tudo sobre eles. Então ele vai lá atualizar o chefe e aproveita pra perguntar se o Takahashi pode acompanhar ele enquanto o capitão tá no hospital. O chefe fala que sim, mas quando o Kojima sai, ele tá preocupado. Agora que ele não tá mais sob o olhar do Ebihara, pode trazer problemas. Então quando o nosso menino Fable tá saindo de casa, o Takahashi e o Kojima estão esperando ele. E o Kojima entra na garagem e fala que o Hakusuka do capitão não mudou nada. Ele pergunta qual é a relação do Fable com o chefe. E ele fala que não sabe, só deram um endereço pra ele e disseram pra ele morar ali por enquanto. E se quiser saber mais, pode perguntar ele mesmo pro chefe. Então ele puxa um canivete e fala que ficou sabendo que o Capitão Ebihara não gosta do Fable. Mas mesmo assim ele tá morando ali, bem e confortavelmente. E ele fala que o que é de graça pode sair caro. Se o Fable quiser viver em paz, vai ter que pagar 50 mil ienes por mês pro Kojima. E como também tem a irmã, então vai ser 100 mil pros dois. E o Fable fala que entendeu. E cortando pra nossa empresa Octopus, a Misaki achou as chaves dela. Tava embaixo da mesa, mas é muito estranho, porque ela jurava que tinha colocado na bolsa. Aí o Fable chega, ela fala que achou a chave e ele fala que se ela tá preocupada, é bom trocar a fechadura. Mas ela tá tranquila porque não tem nada pra roubar na casa dela. E o chefe tá de completa ressaca e pergunta pro Fable se ele realmente gritou com os Yakuza ontem. Aí o Fable confirma e fala que tremeu de medo só de ver. E cortando de volta pro Kojima, ele tá na casa do cara que forneceu armas pro capitão. Aí eles põem o papo em dia e o Kojima fala que queria comprar uma arma. Mas o cara começa a falar que não faz mais isso, agora ele vende animais exóticos e tal. Aí o Kojima fala que tá sentindo o cheiro de óleo ali e nos dedos dele também. Além disso, ele pode pagar mais que a média. E não vai contar pro grupo. Então o cara recomenda uma .357 Magnum pra ele. E vai custar 2 milhões de ienes. E o Kojima leva. Então, na casa da Yoko, já de tarde, ela acabou de acordar. Ela vê a carta que a Misaki deixou pra ela e se sente mal, porque comparado a ela, a Yoko parece um homem de meia idade, que bebe até altas horas e dorme até tarde. Então ela liga pro Takahashi e pergunta se ele tá livre hoje à noite, mas ele fala que não dá e contextualiza a situação do capitão e do Kojima, e ela fica chiando. E do nada, um corpo cai no carro. E lá de cima, o Kojima manda o Takahashi botar ele no carro. Então ele desliga o celular e a Yoko, que ouviu tudo, não liga pra nada. E já no esconderijo, o cara que caiu do prédio tá vivo e foi feito de refém. Então o Kojima apresenta ele. Ele era do Maguro. Foi até veterano dele e tudo e queriam abrir um negócio usando mulheres. Então o Kojima emprestou 3 milhões de ienes pra ele. Só que depois que ele foi preso, ele não entrou mais em contato. Aí ele puxa a arma e fala que hoje ele foi cobrar. Então o Kojima começa a perguntar quanto que ele consegue agora. 2 milhões? 3 milhões? Que tal 6 milhões de ienes até o fim do dia então? E se você não conseguir, vai morrer. Considerando os juros de 15 anos, parece natural. Então Takahashi fala pra tirar a mordaça dele pra ver o que ele tem a falar. E o Kojima avisa que se gritar, vai ter bala.
E já voltando pro Fable, ele tá voltando pra casa e percebe que a porta tá destrancada. E dentro da garagem, o nosso menino Kuro. Como essa garagem pertence ao Capitão Ebihara, ele também tem uma chave, mas não do segundo andar, então o Fable pode ficar tranquilo. Então ele pede pro mestre, pra deixar ele ser discípulo dele. E voltando pro Kojima, o cara fala que como tem cartão de crédito, ele consegue 3 milhões em dinheiro. É tudo que ele pode fazer e também tem um carro se quiser. Então o Kojima manda o Takahashi pro apartamento dele pegar todos os extratos bancários. E as chaves do carro e o passaporte também. Só que essas coisas estão no cofre dele, e só abre com a digital. E o cara começa a ficar desesperado e fala que se alguma coisa acontecer com ele, o Sunagawa vai atrás. Então o Kojima puxa o gatilho e sangue voa pra todo lado. O Takahashi tá completamente em choque, e enquanto isso o Kojima se sente muito bem. E voltando pro nosso menino Fable, ele não sabe o que responder, mas o Kuro tá falando sério. Ele faz o que o Fable quiser pra se tornar discípulo dele, ele quer marcar o nome dele no submundo. Então o Fable fala que ele tem um espírito, mas age pelos motivos errados. Fazer seu nome, deixar sua marca no mundo, não ser conhecido, não deixar um traço seu no mundo. Isso que é ser profissional. E voltando pro Kojima, o Takahashi tá tendo um ataque de pânico. Então o Kojima instrui ele pra respirar fundo. Respire fundo e respire 5 vezes que você vai se acalmar. E tá tudo bem, porque ele também se sente eufórico. O Kojima tá sentindo a adrenalina fluindo. Então ele pergunta pro Takahashi se ele gosta de sentir prazer, porque cometer assassinato é a mesma coisa. Um é destrutivo e o outro é produtivo. E pergunta se a cara do cadáver não parece a cara de alguém que acabou de sentir prazer. A mesma cara, calma e tranquila. E então o Kojima manda o Takahashi cortar as mãos dele pra usar as digitais pra abrir o cofre. O negócio tá ficando sério, tá? O negócio tá ficando sério nesse anime. Que paralelo o Takahashi com o Kuro, né? Os dois discípulos. O Takahashi, nosso menino, vai ser corrompido pro lado do mal. Que pena. Dito isso, se o Fable quisesse, ele não ia deixar o Kojima encostar um dedo na cara dele, eu acho. Mas eu tô curioso pra ver como é que ele vai pagar, se ele realmente vai pagar os 100 mil ienes por mês. Então é isso, se você assistiu até aqui eu agradeço. E se você assistiu até aqui, pô, deixa o like aí que ajuda muito. Se inscreve no canal também se quiser. E comenta aí também o que você achou desse episódio, que acho que vai acontecer. E é isso, tamo junto, valeu, falou!